Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, hein? Estudando direitinho, se dedicando aos estudos, beleza? Bom, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E vai ser preciso muito na nossa aula de hoje, hein? E sempre que possível, você vai printar a tela. Aquele gráfico, aquela tabela, você vai printar, passar para o caderno e vai continuar com os nos estudos. Beleza, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, onde a temática é a radioatividade. Então, em vídeos anteriores, já trabalhamos os tipos de radiação, partículas alfa, beta, radiação gama, pósitron, nêutron, certo? Também já trabalhamos as leis da radioatividade. A primeira lei que fala da emissão das partículas alfa, a segunda lei que fala da emissão das partículas beta. E com isso nós vamos ter um decaimento radioativo, certo? Bom, e agora nós vamos trabalhar, a nossa aula ela vai trabalhar a cinética, e cinética quer dizer velocidade das desintegrações radioativas. Então vamos ter uma série de grandezas, como a velocidade de desintegração, constante radioativa, intensidade radioativa, meia-vida. Então são grandezas relacionadas à velocidade da emissão das radiações, das partículas alfa, partícula beta, radiação gama, certo? Cada elemento radioativo, cada tipo de átomo radioativo vai apresentar uma cinética e, portanto, grandezas, valores dessas grandezas diferentes. Tudo bem? Então vamos começar a nossa aula, prestem bastante atenção. Bom, a datação de um fóssil, você já estudou essa temática lá na história, pode ser feita com base no percentual já conhecido carbono 14, certo? Em relação ao carbono 12 da matéria viva, da matéria que não está sofrendo a decomposição. O carbono 14 é um isótopo radioativo natural do elemento carbono, recebendo esta numeração porque apresenta massa atômica 14. Então eu tenho o carbono 12, o carbono 14. O carbono 14, ele é muito raro, só que ele emite radiação. E como ele emite radiação, por meio dessa velocidade de emissão, nós podemos estimar a idade de fósseis. Nós temos aqui o fóssil de um peixe, beleza? Há quanto tempo esse peixe morreu? Então a gente consegue estimar, certo? Por meio da datação do carbono 14. Vamos ter um tópico na nossa aula para a gente trabalhar melhor essa datação, conhecer melhor a meia-vida do carbono 14. Tudo bem, turminha? Bom, a radioatividade ela debruça-se sobre a emissão de radiação a partir do núcleo de um átomo. Essas radiações emitidas podem ser do tipo alfa, beta ou gama. Temos vídeos anteriores relacionados a essas partículas. Quando a radiação, que é um tipo de energia, é emitida, promove a transformação do átomo que emitiu em um outro, chamado de decaimento radioativo ou transmutação. Quando o átomo radioativo ele emite radiação, partículas ou radiação gama, ele vai se transformar em um outro. Chamamos isso de decaimento radioativo. A cidade de Chernobyl não pode ser repovoada pelo fato de os isótopos radioativos presentes no local, ter uma velocidade de desintegração muito lenta. Então, elementos radioativos, alguns, eles se desintegram, a desintegração é o processo que começa com o elemento radioativo até chegar no elemento estável. Esse processo, para alguns, são rápidos,
mas para outros é muito lento. Então, no caso da cidade de Chernobyl, ali existe ainda muita radiação. Por isso, aquele local ele não pode ser povoado, não pode ser habitado. Ele pode ser estudado, certo? Respeitando todas as regras de segurança, mas povoado ainda não. Então, nós vamos, ao longo da aula, trabalhar, estudar essas grandezas que vão representar a velocidade dessa desintegração. Para que um átomo seja emissor de radiação, seu núcleo deve ser obrigatoriamente instável. Isso acontece com átomos grandes, que vão apresentar uma grande quantidade de prótons e nêutrons, certo? Então, obrigatoriamente instável para que a emissão radioativa possa dar a ele a estabilidade. Ele vai emitir radiação a fim de que, após algumas transmutações ou decaimentos, ele consiga obter a estabilidade. A questão é que as emissões e as consequentes transformações de um átomo em outro podem acontecer em tempos ou velocidades diferentes. Por isso, olha só, a cinética radioativa estuda por meio de diferentes critérios a velocidade de um decaimento radioativo. E esses critérios nós vamos estudar a partir desse momento. Então, nós temos a velocidade de uma desintegração, ok? É uma grandeza que calcula a velocidade em que uma desintegração acontece. A desintegração é justamente a emissão de radiação, certo? Isso pode acontecer várias vezes dentro de um processo, que vamos chamar de séries radioativas. Ela especifica a variação da quantidade de átomos radioativos que ocorreu em uma determinada faixa de tempo. Para calcular a velocidade de desintegração, podemos utilizar a seguinte fórmula: V igual a ΔN por ΔT, onde ΔN, ele vai indicar o que? A variação do número de átomos. Quantos átomos foram diminuídos? Quantos átomos foram diminuídos em um certo intervalo de tempo? Ou seja, antes e depois da desintegração. Como acontecendo a desintegração, a quantidade de átomos vai diminuir, por isso que eu coloquei aqui a observação. Quando formos calcular essa velocidade, esse ΔN deve ser trabalhado em módulo, para que o resultado seja positivo. Então, aqui um exemplo. Ó. Determine a velocidade de desintegração radioativa de uma amostra que no tempo de 8 minutos apresentou 6 vezes 10 elevado a 21 átomos e em 10 minutos 4 vezes 10 elevado a 20 átomos. Observe que a quantidade de átomos diminuiu, certo? Então, o ΔN, que é a variação na quantidade de átomos, número de átomos final menos número de átomos inicial. 4 vezes 10 elevado a 20 menos 6 vezes 10 elevado a 21. Turminha, fazendo esse cálculo e trabalhando em módulo, o resultado vai ser de 54 vezes 10 elevado a 20 átomos. Essa foi a variação na quantidade de átomos. O tempo, vai ser tempo final 10 menos o tempo inicial 8, então 2 minutos. ΔN por ΔT, eu vou ter 54 vezes 10 elevado a 20 dividido por 2, ou seja, 27 vezes 10 elevado a 20 átomos por minuto. Então, essa é a velocidade de desintegração nesse caso particular. Quantidade de átomos que são emitidos ou perdidos por minuto, certo? Então, é uma forma de expressarmos a velocidade de desintegração. Uma segunda grandeza relacionada a essa cinética, turminha, a constante radioativa, o K. A constante radioativa avalia o número de átomos em relação a uma determinada faixa de tempo. Nessa relação, temos que, quanto maior for a quantidade de átomos
na amostra radioativa, maior será a velocidade em que ocorrerá a desintegração, né? A emissão de radiação. Cada elemento ou material radioativo apresenta uma constante radioativa. Então, é um caso, é uma peculiaridade para cada tipo de átomo. Cada tipo de átomo vai apresentar essa cinética, né, própria, essa cinética diferente. A constante vai ser justamente aquela expressão da velocidade, né, ΔN pelo tempo. Essa expressão dividido pela quantidade de átomos, né, o número inicial de átomos da amostra. Tudo bem? Bom, vamos pegar como exemplo, como temos a quantidade de átomos no numerador e no denominador, a constante radioativa ela pode ser também reformulada, né? Ou seja, a constante radioativa vai ser o quê? 1 dividido pelo tempo. Beleza, turminha? Vamos melhorar essa informação. Olha só, o radônio 220 é a sua massa, beleza? Ele vai ter uma constante, ó, 1 sobre 79. O que isso quer dizer? Que a cada 79 átomos de radônio, apenas um se desintegra a cada segundo. Então, de 79 átomos, 1 se desintegra por segundo. Para o tório 234, a cada dia, 35 átomos vai sofrer essa desintegração. Para o raio 226, agora é a cada ano. A cada ano são perdidos 2.300 átomos. Então, a gente observa que essa constante, né, ela vai apresentar uma peculiaridade para cada tipo de átomo, certo? Cada tipo de átomo vai perder, né, vai sofrer uma desintegração no seu próprio, um tempo específico, um tempo próprio. Intensidade radioativa. Trata-se de uma grandeza que indica a quantidade de átomos que sofreu desintegração em uma faixa de tempo específica. Ela depende da quantidade de radiações alfa e beta que foi emitida pelo material. A fórmula é essa aqui, a intensidade vai ser o quê? Justamente aquela constante vezes o número de Avogadro, ou constante de Avogadro. Por exemplo, determine a intensidade radioativa de uma amostra com um mol de rádio que apresenta a constante radioativa de 1 por 2.300, ou seja, a cada 2.300, a cada ano, 2.300 átomos são emitidos. Então, nós vamos ter aqui, ó, a intensidade vai ser 1 sobre 2.300 vezes a constante de Avogadro. Então, essa intensidade radioativa, turminha, vai ser de 2,6 vezes 10 elevado a 20 átomos por ano. Tudo bem? Bom, por fim, vamos falar da meia-vida, certo? De todas essas grandezas que nós relatamos, a mais cobrada é justamente a meia-vida, a mais cobrada a nível de Enem, a nível de vestibular. Meia-vida é a grandeza da cinética radioativa, que indica o período que uma determinada amostra radioativa leva para perder a metade dos átomos ou massa que existia nela. Esse período pode ser de segundos, pode ser de minutos, ou, como eu escrevi, de bilhões de anos. Então, vamos lá. Eu tenho inicialmente, uma quantidade de átomos radioativos, tudo bem? Aí eu vou ter a primeira meia-vida, o primeiro período, a primeira meia-vida. Então, nessa primeira meia-vida, a quantidade vai ser reduzida pela metade, certo? Uma segunda meia-vida, então o que eu tinha inicialmente vai ser reduzido pela metade, certo? Eu pego essa fração e divido por 2, que é a metade, ó, eu vou chegar a 1/4. Então, pode dizer que depois de 2 meia-vidas, eu vou ter 1/4 da quantidade de átomos radioativos, ou massa de átomos radioativos. Mais uma meia-vida, mais um terceiro período de meia-vida, essa quantidade vai ser reduzida pela metade. Eu vou ter o que? Apenas
8/8, né? Vou pegar aquela massa e vou dividir por 8. Corresponde a mais ou menos 12,5% da quantidade inicial dos átomos ou daquela massa radioativa. Então, a minha vida, a cada período, né, eu vou ter a redução pela metade da quantidade de átomos ou da massa daquele elemento radioativo. Então, alguns exemplos, olha só. O Césio-137 tem uma meia-vida de 30 anos. Então, vamos lá, se eu tenho 10 gramas de Césio-37 hoje, daqui a 30 anos, eu vou ter 5 gramas. Vou ter a redução pela metade. E mais 30 anos, não vou ter mais 5 gramas, vou ter 2,5 gramas. Para o carbono 14, ó, essa meia-vida é de 5.730 anos. Nossa! O ouro 198, a meia-vida é de 2,7 dias. Já o irídio 192, 74 dias. Mas vamos lá. O rádio 226, 1.602 anos. O urânio 238, 4,5 bilhões de anos. Então, cada elemento radioativo vai ter a sua própria meia-vida. Algumas são rápidas. Ó, o fósforo 32, 14 dias. Outras são muito lentas. O carbono, 5.730 anos. O urânio 238, 4,5 bilhões de anos. Então, tempo pra caramba. Uma aplicação muito importante do estudo da meia-vida é a datação de fósseis, como foi citado no início da nossa aula, pelo carbono 14. O nitrogênio 14 ele é bombardeado por nêutrons cósmicos em altitudes muito elevadas, dando origem ao isótopo radioativo carbono 14. Então, a origem do carbono 14 vem justamente do bombardeio através de nêutrons no átomo do nitrogênio. Então, eu vou ter o carbono 14. O carbono 14 reage, então, com o oxigênio do ar, produzindo o CO2, o gás carbônico, só que esse gás carbônico ele vai ser radioativo. Este gás carbônico ele é absorvido pelos vegetais, fotossíntese, beleza? E depois pelos animais que se alimentam desses vegetais, cadeia alimentar, né? Um tema que a gente conhece muito bem. Finalmente, o carbono radioativo chega no organismo humano, através de vegetais ou da carne e derivados de animais. Eu falei que chega no organismo humano, mas olha só, aquele vegetal ele vai ter, naquela planta ele vai ter o carbono 14. Se um herbívoro se alimentar dessa planta que tem carbono 14, ele vai ter o carbono 14, certo? Essa cadeia ela pode acontecer também na água, nos rios, nos mares. Então vamos ter peixes, né, animais aquáticos com a presença do carbono 14. Dessa forma, enquanto vivemos, a quantidade de carbono 14 ela permanece constante. Quando o organismo morre, o carbono 14 ele deixa de ser reposto. E então ocorre apenas o seu decaimento, né? Que vai ser a diminuição, né, desse carbono 14, através das cinéticas que nós acabamos de estudar. Certo? Então, o carbono 14 ele vai emitir a partícula beta, voltando a ser o nitrogênio. Né? Vamos voltar para aquele ciclo inicial. Tudo bem, turminha? Com base nesse fato, sabendo que o período de meia-vida do carbono 14 é de aproximadamente 5.730 anos, conseguimos descobrir a idade do fóssil a partir da relação entre a quantidade de carbono 14 atual, né, e a quantidade que existe na espécie que conhecemos. Ou seja, se a gente descobre um fóssil e percebe que ele apresenta 50% de carbono 14 em comparação a um organismo vivo, né, isso quer dizer que foram passadas, né, aconteceu apenas uma meia-vida. E uma meia-vida corresponde a 5.730 anos para esse carbono 14. Então, nós podemos estimar a idade desse fóssil como de 5.730 anos. A idade que ele morreu, ou seja, deixou de ou se alimentar ou de fazer a
fotossíntese, certo? E assim a gente consegue estimar a idade dos fósseis. Turminha, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, valeu!